Mais uma pesquisa deixou claro: o brasileiro é contra as tarifas do Donald Trump. O brasileiro não aceita a tutela de outro país dentro da nossa soberania. E o brasileiro apoia as medidas do presidente Lula contra os Estados Unidos. Vou explicar tudo direitinho, só vou pedir antes para você se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho das notificações e também, se tiver a opção de hypar, dar essa forcinha aqui pro crescimento, beleza? Eu tô preparando aí clube de membros, já tem a opção de você se inscrever como membro, né? Mas depois eu vou trabalhar melhor essa questão aí do que eu posso oferecer em relação a um diferencial que você pode ter dos demais inscritos. Dá esse tempinho aí porque eu preciso me ajeitar ainda. Essa semana saiu uma pesquisa IPESP que traz pra gente uma leitura de como está a situação atualmente. A maioria da população é contra a taxação do Trump, é contra os Estados Unidos tentarem tutelar o Brasil, mas ela também traz algumas informações interessantes. E o mais interessante é como a extrema-direita ela está se isolando frente ao restante do eleitorado brasileiro. Começando pela aprovação do comportamento do governo em relação à questão da tarifa do Trump, a maioria da população disse que aprova o comportamento do governo Lula em relação a isso. 50% diz aprovar e 46% diz desaprovar. Só que essa pesquisa ela traz aquelas nuances que são bem interessantes, que é o espectro político de quem responde essa pesquisa. Para a galera que é de esquerda, 84% aprova e apenas 10% desaprovam. Já quem se diz de centro, 62% aprovam e apenas 32% desaprovam. Quem não soube ou não respondeu qual o seu posicionamento político, também você vai ter mais gente aprovando o comportamento do governo Lula. 49% aprova e 38% desaprovam. O único espectro político que vai ter mais gente discordando do comportamento do governo é na direita, onde apenas 16% aprova e 81% desaprovam o comportamento do governo. E aqui a gente consegue ver de uma maneira muito clara quem é que está lutando contra o Brasil nessa questão. É a direita. E dentro do recorte de direita, a gente consegue ver qual é a influência do bolsonarismo ou dessa galera que torce contra o Brasil só para ter a chance de voltar para o poder em algum momento e quem de fato se preocupa. Aqui a gente consegue ver de uma maneira muito clara que algo em torno ali de 20% da galera que se diz de direita não concorda com isso que o Trump está fazendo. Já 80% dessa galera da direita sempre vai estar torcendo contra o Brasil. Mas sabe qual foi a coisa que mais chamou a minha atenção? Taxação das Big Techs. A maioria da população brasileira é a favor de que se taxe as Big Techs como retaliação. 55% é a favor e 40% é contra. Nesse daqui a IPESP não trouxe aquele recorte de como a pessoa se identifica no espectro político. Mas a gente consegue ter uma ideia de acordo com a aprovação e desaprovação do governo Lula. Quem desaprova o governo Lula, 68% discorda e 27% está de acordo. Já quem aprova o governo Lula, 88% é a favor e apenas 9% é contra. E para aqueles que não souberam avaliar o governo Lula, 65% são a favor da taxação das Big Techs e apenas 18% são contrários a isso. Mais uma vez a gente consegue ver que o bolsonarismo, a extrema-direita, ela fica isolada em relação à resposta que a gente deve dar aos Estados Unidos. A mesma coisa a gente vai ver em relação à revogação do visto dos ministros do STF. A maioria dos eleitores discordam disso, 57%, e apenas 37% são a favor. Agora vamos mais uma vez para, de acordo com como a pessoa ela avalia o governo Lula, para quem aprova o governo Lula, 92% é contra essa revogação. Agora, para quem desaprova, aí você vai ter 71% aprovando e 24% desaprovando a ação. Já quem não sabe avaliar o governo Lula, também a gente vai ver mais gente discordando, 69%. E apenas 10% discordam. Mais uma vez a gente vai ver que essas pessoas que desaprovam, obviamente a gente presume que a grandíssima maioria é de direita e que isola o bolsonarismo e a extrema-direita nessa questão. A pesquisa ela também traz uma análise do comportamento de algumas figuras da política nacional. E os mais bem avaliados vão ser o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O comportamento do presidente Lula é aprovado por 50%, já as pessoas que discordam, 45%. No caso do Alckmin, ele vai ter 21% de pessoas que não sabem avaliar ele. Mas ainda assim, são 42% que aprovam e outros 37% que discordam. Essas são as únicas duas figuras que vão ter mais gente aprovando do que desaprovando o seu comportamento. O Haddad a gente vai ver ali 38, 44, 18% não sabe responder.
O ministro Barroso, ele também vai ter ali 34 de aprovação, 38 de desaprovação e 28% não faz ideia de quem é ele. E a pessoa mais desaprovada nessa questão é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale ressaltar que depois do Lula, ele é a figura onde mais gente soube se posicionar em relação a ele. 60% vão discordar do comportamento dele e 32% vão concordar com esse comportamento. Apenas 9% não sabem responder. Depois do Lula, esse é o menor índice de pessoas que não souberam avaliar o comportamento. A gente ainda vai ver aqui que o Tarcísio está sendo muito mal avaliado no seu comportamento, 46% são contra, 32% estão de acordo. Você vê que bate ali com o número do Bolsonaro, outros 23% não souberam avaliar. Talvez se as pessoas elas tivessem um pouco mais de conhecimento em relação ao Tarcísio, assim como o Tarcísio, a gente vai ver que o Zema também vai ter muita gente discordando do comportamento dele, 42% discordando, 28% concordando, 30% não sabe nem quem ele é. O outro governador muito mal avaliado vai ser o Caiado, que também se posicionou. Na verdade, eu acho que esses três foram citados na pesquisa porque são governadores que se posicionaram de uma maneira muito clara, querendo culpar o Lula, né? E o Caiado também, 40% discorda do comportamento, 21% concordam e 39% sabe nem quem bexiga é Ronaldo Caiado. Agora, o Eduardo Bananinha, ele é o mais mal avaliado depois do Bolsonaro, né? 59% discorda do comportamento dele e apenas 27% concordam. Então, dentro do grupo que avalia bem o comportamento do Tarcísio e do Bolsonaro, você vai ter gente ainda que vai discordar do comportamento do Eduardo Bolsonaro, mostrando que dentro do bolsonarismo talvez haja um ponto, onde eles acabem discordando bem mais uns dos outros em relação ao comportamento do Eduardo Bolsonaro. E os dois presidentes das casas legislativas, Senado e Câmara, também estão sendo mal avaliados nessa questão. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre têm apenas 15% da galera concordando com o seu comportamento e 49% discordando do comportamento dele. A pesquisa também mostra que a ajuda ou apoio do Donald Trump, ela mais vai prejudicar no ano que vem para escolher um candidato nas eleições do que ajudar a escolher um candidato. Somente 32% diz que ajuda e 53% acha que vai prejudicar. E quando eu vou aqui pela posição ideológica da galera, a gente vê, na esquerda, 88% acha que vai prejudicar. Quem se diz de centro, 69%. Quem não sabe responder qual é a sua posição política, 58%. Onde é que eu vou ter mais gente achando que o Donald Trump ajuda um candidato no ano que vem? Na direita. E ainda assim salta aos olhos. 66% diz que ajuda, já 19% diz que prejudica. E ainda você vai ter 15% da galera não sabendo responder isso, o que mostra também que o bolsonarismo está bastante isolado nessa questão. Essa pesquisa mostra, mais uma vez, que esse comportamento de prejudicar o Brasil para salvar a pele do Bolsonaro só está isolando a extrema-direita. Essa extrema-direita que estava ali conseguindo levar tanto a direita quanto o centrão dentro da política, agora vai se isolando cada vez mais. E a gente que é da esquerda tem que ficar atento a isso. O discurso de defesa da soberania nacional e também as pautas que são caras para a população tem que ser abraçada pela esquerda nesse momento. E eu fico muito feliz de ver o governo também abraçando ali algumas pautas muito importantes, como o fim da escala 6x1. Tem também uma pauta dele própria, que é a isenção para quem ganha até R$5.000, a taxação dos mais ricos e também a defesa do Pix. O Pix ele conseguiu ajudar o Brasil a desenvolver uma tecnologia própria para pagamento. Inclusive, o Pix parcelado vai fazer o que o Pix à vista fez com o pagamento a débito, O pagamento a débito, ele saiu perdendo bastante com o pagamento via Pix, porque você não precisa pagar aquela taxa, Então, até os comerciantes, eles preferem, é muito comum, Você vai lá, tem que pagar uma taxinha no débito, e como o pagamento no débito é praticamente a mesma coisa de um Pix, então a galera até incentiva que você pague no Pix. Isso vai acontecer também quando a gente tiver o pagamento do Pix parcelado, que também vai prejudicar o pagamento via cartão de crédito. E com isso, duas grandes bandeiras de cartão de crédito que se beneficiam bastante aqui no Brasil, que ganham uma graninha, que é a Mastercard e a Visa, vão perder sua hegemonia no Brasil. E é isso que deixa os Estados Unidos putinho. A pesquisa também mostra, que a gente também tem apoio para poder taxar as Big Techs. Eu acho que dá até para a gente começar a bater na tecla da gente regulamentar a questão das redes sociais no Brasil, que é de extrema importância. Então, olha, deixa o bolsonarismo de lado e foco no eleitor do Centrão, foco no eleitor médio brasileiro, porque essa galera, primeiro, é patriota de verdade, gosta do Brasil e não quer
nenhum país aí metendo um bedelho nas nossas questões, né? Mas também vai ajudar a gente a avançar em pautas que não é pauta somente da esquerda em si, né? São pautas que vão beneficiar a população de uma maneira geral, embora sim, as pautas são de esquerda, tá? Enquanto isso, deixa essa galera lá se lascar, querendo se isolar do restante do mundo, porque é a mesma coisa, a gente consegue ver que tanto o Bolsonaro aqui no Brasil tá muito mais preocupado com ele mesmo, quanto o Trump faz isso lá nos Estados Unidos. Também só tá preocupado com ele mesmo, não tá nem aí para os Estados Unidos, como é que vai ficar o país depois que ele sai, não tá nem aí. Então, com isso, deixa essa galera isolada e foco nas pautas que realmente importam nesse Brasil, beleza? Esse é o vídeo de hoje, pedi para você, ó, se inscrever aqui no canal, se você é progressista, né? Dá essa forcinha aí, ativa o sininho das notificações, se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha, e se puder virar membro aqui no canal, dá essa forcinha também. Eu juro que eu vou preparar direitinho aí um clube de membros pra gente ter uma coisinha assim mais próxima, né? E realmente você se sentir especial fazendo parte do clube de membros, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.